Olá, meu nome é Matheus, eu vou falar um pouco do meu trabalho de doutorado intitulado Flutuações na fase pasta da matéria nuclear. Então, bom, ok. Nós estamos acostumados a imaginar o núcleo atômico como uma esfera, mas quando a densidade do meio em que esses núcleos estão chega a uma certa fração da densidade do próprio núcleo, eles se deformam nesses formatos cilíndricos e planares que vocês podem ver aqui nessa imagem. Essa fase é chamada de pasta porque esses núcleos coexistem com um gás de elétrons e nêutrons, então eles lembram nhoque, macarrão e a lasanha cozinhando com molho. Conforme a densidade aumenta ainda mais, o gás e os núcleos podem se inverter e formar alguma coisa análoga aqui a tubos e a bolhas. As densidades necessárias para formar essa fase pasta, elas ocorrem só em estrelas de nêutrons e em supernovas, então a gente não consegue produzir ela aqui na Terra, mas entendê-la é importante para a astrofísica. Então, para a gente estudar a fase pasta, é comum assumir que só existe uma estrutura idêntica dessa pasta e uma certa profundidade da estrela, que é a chamada aproximação de núcleo único. E para achar o estado de equilíbrio, a gente minimiza a energia livre com a restrição de conservação de carga e de massa. E também neutralidade de carga, né? Tem os elétrons para balancear a carga dos prótons. E assim a gente determina as densidades do sistema, o tamanho da pasta, a fração de volume que ela ocupa e também as propriedades termodinâmicas, como a energia, pressão, entropia e os potenciais químicos. Então aqui na parte de baixo vocês podem ver a energia livre da pasta e da matéria homogênea. A da pasta está colorido, cada cor é uma estrutura. E a matéria homogênea está em pontilhado e a pasta vai aparecer sempre que ela tiver uma energia livre menor do que a matéria homogênea. E essa aproximação é muito boa para calcular essas propriedades termodinâmicas, mas para quantidades de transporte, por exemplo, como condutividade térmica e elétrica, a opacidade de neutrinos ou as propriedades elásticas, ela precisa ser melhorada. Isso é porque essas quantidades são sensíveis às impurezas do sistema, que estão relacionadas a flutuações no número de prótons e de nêutrons. E essas quantidades são importantes porque elas nos dão informações sobre o tempo de resfriamento da estrela, sobre a evolução do campo magnético e até sobre possíveis emissões de ondas gravitacionais devido a montanhas ali que estão na superfície da estrela. Então, na primeira parte do trabalho, a gente calcula essas impurezas e agora a gente está no processo de calcular as propriedades de transporte. Para fazer isso, nós pegamos a solução do núcleo único, a gente fixou a densidade dos gases e o potencial químico da pasta. E a gente deixou a geometria, as densidades de prótons e de nêutrons variar entre as células do sistema. O tamanho da pasta a gente fixou sempre minimizando a energia e a fração de volume a gente fixou para manter as células sempre eletricamente neutras, que é sempre desejável, né? Então, com isso, a gente calcula a probabilidade de cada núcleo da fase pasta de aparecer a partir de uma função de partição. Então, nessa figura aqui, vocês podem ver que em temperaturas maiores, a gente tem maiores flutuações da geometria. Aqui na esquerda, eu mostro uma fração de prótons de 0,1, que é típica de estrelas de nêutrons, e na direita aqui de 0,3, que é típica de supernova. E a gente vê que no nosso modelo várias geometrias podem coexistir na crosta da estrela de nêutrons em uma certa profundidade fixa. Então, bom, antes de calcular as impurezas, que é tipicamente a variância do número de prótons, é preciso a gente notar que a pasta ela é anisotrópica, então ela é diferente se a gente vê ela de direções diferentes. Então, para capturar essas flutuações de geometria também, eu vou definir um número efetivo de prótons, que vai ser o número de prótons da esfera, que é esse Zn, multiplicado pela razão entre a área da pasta na direção em que eu estou olhando, ou que um probe está olhando, né, dividido pela área da própria esfera, pela área de superfície da própria esfera. Então eu vou especificar um eixo de coordenadas, que está aqui nessa figura, né? E aqui nessa parte de baixo eu vou mostrar os valores do número de prótons efetivos. A gente pode ver que ele diminui no eixo X, conforme os cilindros aparecem, né? Ali pela imagem vocês podem ver que isso faz sentido. Em Y eles também diminuem conforme os planos começam a aparecer. E elas crescem em Z conforme os planos vão se formando. Em preto aqui é o número total de prótons nas esferas. Então, com isso, a gente consegue calcular a impureza. A gente vê ali que ela cresce conforme a temperatura cresce. Se a gente olhar aqui para o lado direito e depois olhar para baixo, a gente vê que a distribuição aqui ela cresce bastante, de 1 MeV, uma temperatura de 1 MeV para outra de 5 MeV. E aqui no lado esquerdo, a gente vê que ela cresce muito também.
de uma temperatura de 1 MeV para outra de 5 MeV com uma fração de 0,1 de prótons. E bom, se vocês quiserem saber mais, é só aparecer na minha sala do Google Meet durante o evento. E muito obrigado aí pela atenção.